Você percebeu que todas as origens emocionais e as buscas nossas têm a ver com três coisas, que é aprovação, controle e segurança. Aprovação é querer ser aprovado pelos outros, querer ser aceito, querer ser visto, querer ter um nível, querer ter uma medida, entrar dentro de uma medida dos outros. Isso é aprovação. A segurança é quando você quer segurança, acha que se você correr atrás de condição financeira, você vai ter uma segurança, que você ir na academia, você vai ter segurança, que você fazer tal coisa é segurança, né? E não, e não é segurança. E o controle é tentar controlar tudo, controlar sua vida. Também a segurança entra a parte financeira. A pessoa querer achar que correr e conquistar que tal, ele vai ter segurança. E no controle também entra o financeiro, porque o cara entra em desespero para ele poder controlar a situação. Ele acredita que ele vai ter controle com o financeiro e ele acredita lá na aprovação que ele vai ser aprovado por isso. Ele acredita, então ele fica nessa busca de aprovação, controle e segurança. E aí, disso, produz nele emoções, a qual ele começa a julgar o mundo, julgar a vida, julgar tudo à sua volta, através dessas três partes. Só que tem um grande problema aí, porque tudo isso é do ego. E o ego, esse falso eu, essa noção que eu tenho sobre mim mesmo, que foi criado por mim, pelos outros, e pelos lugares, e pelo sistema, ou o que seja, não importa. E eu estou escravo desse mundo de ilusão agora, porque se eu não me enquadrar, se eu não ser observado, se eu não ser visto, se eu não ser admirado, se eu não tiver o controle das coisas, né? Entendeu? E na verdade, a gente dispensar todo esse ego, a gente consegue entrar. Aí sim você consegue ter aprovação, controle e segurança, porque você não vai viver mais mediante o que os outros querem que você seja. E nem você vai ter uma medida de cálculo que tem que ser, ou vai ser assim para mim ter segurança, ou tem que ser assim. E na verdade, quando você adquire tudo, por isso que muitas pessoas adquirem as coisas, chega num ponto, ele entra em desespero e causa uma depressão, causa medo, ansiedade, síndrome de tantas coisas, por causa que ele não encontrou aprovação, nem controle, nem segurança. E sendo que para isso você tem que desapegar de tudo isso. Você tem que soltar tudo isso. Você tem que não aceitar. Você tem que não escolher. Você tem que, ou menos o possível. Porque a base mesmo de tudo, a base de tudo, é entrar nesse flow, nessa organização que tudo se encaminha, que tudo se acerta, que tudo vai dar certo. Eu não sei se você já percebeu que essa tentativa de controle, de segurança, de aprovação não funciona. Eu não sei se você já percebeu isso, que não dá certo, não dá certo. A vontade do pai, que é aquele a qual a gente sabe que é a consciência, que ele é consciência o tempo todo. Ele quer que a gente usufrua do bem. Ele quer. Mas para isso eu deveria voltar para casa do pai, voltar sabendo que eu sou filho, que eu sou, porque ele é, não porque eu quero, porque o querer é eu não ter, o querer é uma falta, o querer. Eu prefiro o nome eu prefiro. Lester Levinson, ele falava muito em suas palestras sobre aprovação, controle e segurança. E ele também falava muito sobre essa parte de a palavra querer, eu estar nesse, eu quero isso, não se encaixa, não dá. O querer é uma falta, mas quando eu prefiro algo, eu não estou mais em falta, mas já estou escolhendo uma outra realidade. Eu já estou mostrando para para o sistema
que eu prefiro tal coisa, né? Agora, por exemplo, a palavra aceitar se encaixa muito com a palavra eu prefiro. Se encaixa muito, dá muito certo o aceitar. Mas o aceitar normalmente é aceitar quem eu sou para me preferir algo. A palavra aceitar não entra nesse local. Mas tudo bem, não é o caso. O caso é que não dá certo estar atrás de controle, segurança e aprovação. E o interessante é que quando você deixa o controle, a segurança e a aprovação, não quer dizer que você vai abandonar e agora vou ser um preguiçoso e não vou mais correr atrás das coisas. Mas agora eu vou entrar num fluxo que é o ponto zero do pêndulo. Nesse fluxo que eu vou entrando, é o fluxo que o pai quer para mim. E as coisas começam a mudar. Não é mais pelo jogo de ter, de possuir, mas aí virou algo de ser, entendeu? Porque eu passo a ser, e aí sim, não é o de fora, não é o olhar meu para aprovação, controle e segurança que está me influenciando a querer algo, mas agora o eu sou, o saber de mim, saber que eu sou filho, entendeu? Ver uma necessidade, claro, mas eu sei que eu sou filho do Pai. E aquilo vem automaticamente para mim. É o fluxo, esse fluxo ele é diferente. Não tem como comparar, tá? Mas eu percebo em hoje a busca que o povo está sobre Deus, sobre o mundo, sobre as coisas, é sempre querendo aprovação, controle e segurança. Por isso que vivem ansiosos, ansiosos, cheio de medo, cheio de depressão, cheio de problemas, cheio de emoções que não tem como se acertar, não tem como se livrar disso, né? Dentro de alguma das minhas redes tem um link, lá tem um blog, e nesse blog tem um e-book, um e-book na qual você pode ler e aplicar o IDEFT. O IDEFT é um método, tá? De pontos também, tem outras coisas, tem também alguns que eu não uso ponto de computura, mas esse usa, mas toda base que eu utilizo no IDFT é uma base que eu busco sobre o conhecimento de Lester Levinson, que, que para mim é um entendimento perfeito. Entendeu? Então eu acredito que você tem que desapegar dessa necessidade de ter, de possuir. E aí as coisas fluem.